Felipe Facincani, conta pra gente se tem alguma novidade, se conseguiu falar com a diretoria do Flamengo. Como é que tá a situação do Rueda? Vai ou fica? Tudo bem, Helena? Ótima tarde para você, para o Gustavo Ribeirão, para todo mundo ligado conosco aqui no Boa Tarde Fox. Olha, por aqui, silêncio absoluto. Ninguém se manifesta. É a postura do Flamengo já em qualquer tipo de negociação, desde que o presidente Eduardo Bandeira de Mello assumiu a presidência do clube lá atrás, no ano de 2013, ele mantém esse tipo de conduta, né? Não se manifesta em relação a qualquer tipo de assunto envolvendo negociação, seja de um técnico, seja de jogador, porque para ele uma negociação concretizada é apenas uma negociação em que tudo está palavrado no papel, burocraticamente falando, e aí sim que o Flamengo torna isso público, mas por enquanto, como não passa de um âmbito ainda de especulação, de nada muito definido em relação a Rueda no Chile ou mesmo o próprio Rueda permanecendo no Flamengo para a atual temporada de 2018, a manifestação do Flamengo segue a mesma de sempre. Silêncio, apenas informações de bastidores de que o Flamengo confia muito na palavra do Rueda, de que ele teria antes de viajado, né, a Colômbia de férias e obviamente mantido contato com a diretoria envolvendo alguns nomes para negociações que o Flamengo tem interesse para o ano de 2018, de que quando ele foi viajar disse claramente que continuaria no clube, de que nada mudaria, cumpriria o contrato dele até o final desta temporada normalmente, mas a situação, claro, tornou-se um pouco complicada em relação às informações que vêm do Chile, de que ele negociaria diretamente com a seleção chilena para assumir o cargo neste ano de 2018 e inclusive aceitado algumas exigências, né, da própria Federação Chilena, de que haveria uma cláusula no contrato de que em caso de insucesso em 2018 com alguns resultados de amistosos e tudo mais, o técnico poderia ser demitido em 2019 pós a Copa América que vai ser realizada aqui no Brasil, com até uma obrigatoriedade de levar o Chile a pelo menos uma semifinal nesta competição. Portanto, são informações que vêm se desenrolando lá do Chile. O pessoal por lá tem dado informações positivas em relação ao nome do Rueda. Aqui no Flamengo o discurso é o mesmo, de manutenção do nome do técnico colombiano para 2018 e claro que informações também pipocam a respeito de um plano B em caso de uma saída do técnico Reinaldo Rueda. O nome que foi dito nas últimas horas a respeito do ex-técnico da seleção da Costa Rica, que trabalhou na Copa do Mundo de 2014 e levou a seleção às quartas de final daquela competição. O Jorge Luis Pinto se tornou um pouco mais forte, mas pelo menos na imprensa sul-americana, nada aqui no Brasil. Outro nome que surgiu lá no México, do técnico Tuca Ferretti, aquele mesmo do Tigres, que está há 8 temporadas no cargo por lá, da equipe que foi finalista da Libertadores em 2015, perdeu para o River Plate naquela ocasião, mas ele é um nome muito conceituado por lá. Nunca foi demitido, o Ricardo Ferretti. Para quem não sabe, ele está no futebol mexicano desde 1991 como técnico, passou apenas por 5 equipes e sempre com uma média de 3 anos de contrato por cada clube por onde passou. Nunca foi demitido, no Tigres vai para a 8ª temporada e renovou o contrato dele até 2020. Ele pode fechar um ciclo de 10 anos no clube mexicano. Seria um nome interessante, claro, para pelo menos saber até que ponto que ele se readaptaria ao futebol brasileiro numa realidade completamente diferente. Numa entrevista recente que eu tinha lido, Helena e Ribeirão, o Tuca Ferretti disse que não voltaria ao Brasil porque sabe que a cultura aqui é de qualquer tipo de insucesso ou resultado negativo, o técnico sempre é colocado na berlinda, diferente do que ele vive na realidade do futebol mexicano. Mas são informações que estão lá no Jornal Record do México, nada por enquanto aqui no Brasil. Hoje apenas a reapresentação de jogadores que estavam emprestados pelo Flamengo ou molecada da base que vai subir e ser trabalhada nesse mês de janeiro para ver se tem a condição de permanecer no grupo profissional, até porque os atletas que estiveram envolvidos na decisão da Copa Sul-Americana no mês de dezembro, até mais ou menos no dia 13, quando o Flamengo perdeu o título em casa para o Independiente, esses jogadores só retornam na próxima segunda-feira, quando também é esperado o técnico Reinaldo Rueda, senhores. Legal, Facincani. Já a gente volta a falar com você, aliás, a respeito de Zeca, um jogador que tem circulado aí no noticiário do Flamengo, tá tentando deixar o Santos através da justiça. Vamos ver se o Facincani já traz mais informações pra gente. Só que antes, vamos ouvir o que está sendo dito no Chile a respeito dessa possibilidade da saída do Rueda do Flamengo para dirigir a seleção chilena. Hoje o repórter Fox Sports Chile, Jorge Cubijos, conversou com a galera do Fox Sports Rádio. Vamos ouvir o que ele disse agora aqui no BTF. Que tipo de informação você tem? Estou vendo que você está com um painel aí ao fundo, a imagem da seleção chilena. Você está na Federação Chilena. Onde que você está nesse momento para a gente começar a conversa? Boa tarde, Jorge.
Buenas tardes, Osvaldo. Sí, esa es la oficina de la Federación Chilena de Fútbol. Esa es la principal entrada acá de la Federación Chilena de Fútbol. Y Chile en este momento no tiene certeza de si Reinaldo Rueda vaya a ser o no técnico de la selección. Porque tiene una dificultad. La información de prensa de Chile fala que tiene 2 exigencias más Rueda para la Federación de Fútbol de Chile. Y la Federación de Fútbol de Chile, a su vez, tiene 2 exigencias más con respecto a la Copa América do Brasil 2019, que tiene que ver con la posibilidad de tener una muy buena presentación para Chile en esa Copa do Brasil. Por eso, en este momento no tenga certeza ni la prensa de Chile, ni los dirigentes de Chile, y más absoluto silencio es para Arturo Salá y su directiva. O presidente da Federação Chilena, Arturo Salá, está aguardando aí. Quais são as 2 exigências do Chile e quais são as 2 exigências do Rueda, que se elas já foram aclaradas aí para o público chileno? No hay mucha certeza, pero fala que la exigencia de la Copa América do Brasil no gusta a Rueda. Porque Chile va a ser campeón, no se sabe, no tiene certeza va a ser campeón. Y la selección de Chile quiere, o la Federación de Fútbol de Chile quiere que la presentación sea la mejor posible. A un Rueda no gusta esa imposición. Más ahora, la información de Colombia, con jornalista de Colombia, dice que Rueda va a viajar mañana a Brasil para reunirse con los dirigentes do Flamengo y tener mayor certeza sobre su continuidad o no en el equipo do Río. Ahora Chile está esperando que la respuesta sea definitiva por parte de Rueda para saber si va a ser o no definitivamente el técnico de la selección do Chile. Bom, então, esse Jorge Cubidios, repórter Fox Sports Chile. Ele foi perguntado também pelo Sormani se teria alguma data para toda essa situação ser definida. Ele disse que até segunda-feira, que foi o prazo também que o Felipe Facincani passou aqui, que é a data em que ele está sendo esperado, a reapresentação do Rueda no CT Ninho do Urubu. E só para falar sobre essas 2 exigências, a gente ouviu o Jorge Cubidios falando que a exigência que não teria deixado o Rueda satisfeito é essa sobre a Copa América no Brasil, sobre a exigência de que ele tivesse um bom desempenho. E até o Flávio, o nosso Flavinho, perguntou para ele o que seria um bom resultado. É muito subjetivo. Aí isso, vai de encontro com o que o Felipe Facincani falou, ele ficar entre os 4 primeiros, chegar pelo menos até a semifinal da Copa América, até porque o Chile foi campeão nas 2 últimas edições. Exatamente. Bom, quem perde com toda essa novela hoje é só o Flamengo, né? O Rueda tem emprego garantido, seja no Flamengo, seja na seleção do Chile. A seleção chilena tem também condição de, se o Rueda não fechar, ir atrás de um outro treinador aí no mercado. E, claro, treinar uma seleção do tamanho da seleção do Chile, depois de alguns anos vitoriosos, claro que seria tentador para muita gente. Aí o Facincani trouxe a informação de alguns nomes que estão circulando, todos nomes estrangeiros. Acho que seria uma dificuldade muito grande para o Flamengo nesse início de ano, que já vai ser decisivo, muito competitivo, trazer um técnico de fora que não conhece, né, como o próprio Facincani disse, a cultura do futebol brasileiro. Acho que seria um problema para o Flamengo nesse início de 2018, caso, claro, o Rueda deixe a equipe. Um treinador brasileiro, às vezes já sabendo, né, de toda a pressão que é dirigir o Flamengo, todas as necessidades que ele teria que cumprir ali também no Flamengo. Então, acho que nesse momento trazer um técnico de fora que nunca trabalhou no Brasil seria, acho que, uma dificuldade muito grande também. Vamos voltar lá pro Ninho do Urubu? Felipe Facincani, a gente só tem novela pra você contar aqui pra gente, hein? Viemos agora com a do Rueda, ok, check. Qualquer novidade você volta aqui com informação. A gente também está com contato direto com a nossa equipe de reportagem lá no Chile. Agora conta pros torcedores do Flamengo o que vai acontecer com o Zeca. Vai pro Flamengo, não vai? O que se apurou por aí? A questão, Helena, do Zeca é agora um acordo que o Flamengo tenta costurar com o Santos para que lá na frente, em qualquer situação judicial que seja desfavorável ao jogador, né, o Flamengo não tenha que arcar com uma situação, ou no caso o próprio Zeca, e aí a situação se complique de vez, né, ou o jogador corre até o risco de voltar ao Santos, né. Por enquanto ele tem a vitória parcial na justiça, uma liminar que ele
pode trabalhar em qualquer outra equipe, mas depende, claro, deste acerto das duas diretorias para que também não fique um clima ruim. O Flamengo sinalizou em enviar alguns jogadores ao Santos como moeda de troca, também uma quantia em dinheiro para que a negociação seja sacramentada sem qualquer ligação judicial, e aí no caso até o Flamengo arcaria com alguns valores pendentes na relação do Santos. É mais ou menos aquela situação em que o Arouca se desligou do Santos há 3 temporadas para ir ao Palmeiras. Ele também foi à justiça, entrou com uma liminar, o Palmeiras pagou os atrasados do Arouca, deu uma certa quantia ao Santos e ficou tudo elas por elas. É mais ou menos essa situação que o Flamengo tenta trabalhar. Até surgiu a informação de que o nome do Felipe Viseu interessaria ao Santos, que perdeu o Ricardo Oliveira e ainda não contratou um centroavante, está de olho em outros nomes no mercado, mas o Flamengo disse que neste momento não. A chance é 0 do Felipe Viseu sair por aqui, até porque ele terminou a temporada muito bem, é um nome muito projetado para o futuro e, claro, existe uma indefinição em relação ao nome do Paulo Guerreiro, né? O peruano ainda segue suspenso pela FIFA até o mês de maio, portanto os advogados do jogador tentam a liberação para que ele possa voltar o quanto antes, evidentemente ser absolvido e aí sim trabalhar normalmente com o grupo, mas por enquanto esta situação segue como uma grande interrogação por aqui. Então logo, se o Flamengo não tem o Guerreiro, não tem outro centroavante no mercado como buscou, o Felipe Viseu é o nome principal do clube e não deixa aqui a Gávea, né? Porque estamos no Ninho do Urubu, mas pelo menos no contexto geral de falando dos torcedores, não vai deixar o clube rubro-negro tão cedo, até pela importância que ele tem para este elenco. Então, a situação do Zeca segue esta daqui. O Zeca, por enquanto, é um jogador que no mercado tenta uma situação, mas os clubes estão, entre aspas, melindrados, correndo qualquer tipo de risco, né, de perder o atleta para a justiça numa eventual vitória do Santos em uma próxima instância. Legal, legal. Felipe Facincani com as informações do Flamengo, direto do Ninho do Urubu. Eu senti um ufa do torcedor do Flamengo depois que ele fala que Felipe Viseu não vai para o time da Vila Belmiro. Até porque depois do final de ano dele com a camisa do Flamengo, acho que perder esse jogador seria realmente ruim para o Flamengo nesse momento em que ainda não pode contar com o Guerreiro. Facincani, valeu pelas informações. Grande abraço, meu amigo. Valeu, Ribeirão. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Helena. Um abraço você, ouvinte Fox Sports ou telespectador que está conosco. Valeu, Felipe Facincani. Então, qualquer novidade sobre qualquer assunto envolvendo Reinaldo Rueda, Zeca ou qualquer outro reforço do Flamengo, Felipe Facincani aparece aqui com a gente. Aliás, hashtag Boa de Fox, viu, gente? A gente tá falando, mostrando apresentação atrás de apresentação e nós temos espaço para vocês no nosso Twitter. Então, já a gente mostra a opinião de vocês sobre todos esses assuntos e sobre tudo que você quiser falar. Use e abuse da nossa hashtag, que tá aqui, ó. Hashtag Boa de Fox. Já a gente mostra os posts de vocês, os tweets, aqui na tela do BTS. Essa questão do Zeca, claro que envolve, né, questão jurídica e tudo mais. Aí tem gente que se pergunta, mas, pô, o Zeca é tudo isso? É o novo Roberto Carlos para estar tão disputado, né? Para deixar o Santos não se representar. Caso do Scarpa também, né? Um jogador que, claro, surgiu ali no Fluminense pro futebol brasileiro, agora nem se reapresenta, cadê a gratidão, tudo aquilo? Acho que isso vai muito mais como os dirigentes se complicam no futebol brasileiro, gastando mais do que podem. Então, essas dívidas todas fazem com que os jogadores às vezes se achem no direito também de se acharem maiores do que o clube, né? Já que o clube não paga, ele também não se reapresenta. É um problemaço que a gente tem no futebol brasileiro. Você falou de hashtag? Mas peraí. Gustavo Scarpa e Fluminense também vai ser assunto aqui, viu? Você mencionou? Já. Então, pessoal, fique atento. Já a gente vai falar sobre toda essa polêmica envolvendo o jogador do Fluminense, que ainda é jogador do tricolor carioca, e o Fluminense em geral. A gente vai falar